Olá a todos, sejam bem-vindos ao Educa Week 2022. Eu sou Kátia Chedid e estarei com vocês no painel Jogos. Ixi, falei errado, Irene, só um pouquinho. Estarei com vocês no painel da Irene, que é minha amiga, para falar de mindfulness. E a Irene, ela é fundadora da CORE, Reinventando a Educação, e é presidente. Faz um trabalho belíssimo. Irene, seja bem-vinda a- ao Educa Week. A Educa Week é um oferecimento da Isaac, Somos Educação, Red Balloon, FTD, Faber-Castell, Iteduc e SD Student Travel. Irene? Bom dia, Kátia. Bom dia a todo mundo. Uma honra, um prazer estar com vocês. É muito bacana a gente ter um encontro como esse, com tantos educadores da educação básica, nesse que é o maior evento de educação básica do país. Muito gostoso a gente saber que tem tanta gente de tantos lugares por aí, né? Kátia, obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e ter contato com essa gente boa toda que está entrando. Bom dia a todo mundo. Estou aqui vendo também o chat de vocês, viu, gente? Irene, só para te apresentar melhor, eu queria falar que a Irene é uma amiga querida, que é mestre em educação, yoga terapeuta, especialista em neurociência e comportamento, inteligência emocional e saúde mental, pesquisadora pelo CNPq do Núcleo de Estudos em Educação e Gestão do Cuidado, fundadora e presidente da consultoria em educação CORE, Comunidade Reinventando a Educação, da qual eu tenho a honra de participar como amiga, né? Como Como é que você amiga, fala reinventora, né? como reinventora, como educadora reinventora, é isso mesmo. Obrigada também por essa sua participação na nossa comunidade. Obrigada por tudo, Katia. Valeu muito, viu? Obrigada eu por aceitar meu convite. Beijo. Boa Beijo palestra. grande. Obrigada, querida. Então vamos lá, gente. Eu vou ser bem rigorosa com o nosso tempo, vamos aproveitar ao máximo esse nosso tempo, né? É bacana a gente estar aqui falando sobre mindfulness nas escolas e saúde mental. Essa é a pauta. Então eu quero que a gente mergulhe nessa pauta aqui, quero que vocês pensem se é para vocês esse momento. Olha só, se você é um educador, se você é uma pessoa que, ainda que não seja educador, você é um gestor de escola, ou só um curioso que viu o tema e falou: ah, quero ver lá o que, que é isso. Vamos ver, vamos alinhar aqui a expectativa e vamos ver se isso aqui é para você. Como é que você está? Como é que está a tua vida? Como é que anda o teu aproveitamento de tempo? Como é que anda, como é que você tem se sentido no pós-pandemia? Como anda a tua gestão das emoções? Então, quero que você pense em tudo isso e pensando em tudo isso, a gente começa aqui a nossa fala. Eu preciso saber. Bom dia, olha, Lilian Rodrigues, bom dia, ansiosa por essa palestra. Olha só, é sobre ansiedade, Lilian. Então você fica aí que é para você mesmo essa palestra. Gente, eu estou só com uma dúvida com relação ao PowerPoint. Eu preciso saber se o PowerPoint está por aí. Se vocês conseguem ver, eu preciso que apareça o PowerPoint para vocês. Vamos lá ver se está. Sandra, ai, Sandra Esperança, que linda, amor, que você tá aí. Ai, gente, como é gostoso ver amigos, né? Que bom, Sandra, beijo, meu amor, que delícia. Ah, tá dando eco no som? Vejam aí se o som tá bom. Vamos ajustando o som, vamos ajustando PowerPoint, vamos ajustando tudo. Esse é o momento, gente. Vai me contando. O som tá muito ruim, Sônia? Então, peraí que eu vou colocar um fone para vocês. Eu vou fechar a porta aqui, porque vamos lá. Então, a gente vai acertando aqui, gente. Eu vou colocar um fone para vocês me ouvirem melhor. Então, tá bom? Eu quero que vocês tenham a melhor experiência possível. Vamos lá ver. Como é que vocês estão? Ah, agora, né? Então, bacana. Então, a gente vai falar hoje sobre mindfulness nas escolas de saúde mental. A Kátia já fez a gentileza de me apresentar. Nesse nosso maior evento de educação básica do Brasil, apareceu o PowerPoint, né? E como é que está para vocês aí a qualidade do meu áudio? Como é que vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Tá boa a experiência de me ouvir? Tá clara a voz? Fala aí para mim. Como é que estamos? Agora deu certo? Acho que era para mim apenas.
O som está ok? Então, maravilhoso. Se o som está ok, se o PowerPoint está ok, excelente. Era isso que eu queria de vocês. Então, vamos embora. A Kátia gentilmente já me apresentou também. Gente, do meu currículo, o que eu vou destacar para vocês é que eu sou membro do Núcleo de Investigação Científica em Educação e Gestão do Cuidado. Essa é uma temática super importante para a gente, tendo em vista os dados de depressão, ansiedade, estresse, no que diz respeito ao contexto escolar, mas a outros contextos também, como o contexto corporativo. O mundo inteiro vive essa quarta onda, a gente vai falar sobre isso, pós-pandemia, que tem a ver com saúde mental. Mas uma coisa que não está aqui no currículo, e que é importante a gente destacar, é que eu também vou falar com vocês de um lugar, que é o meu lugar de fala, que é o lugar de uma pessoa hiperativa. Eu sou hiperativa, com altas habilidades, e isso é uma questão, né? Porque exatamente em razão disso eu fui estudar neurociência. E estudando neurociência, eu fui perceber que uma maneira de colocar neurociência em prática era usando protocolos de mindfulness, né? Eu fui estudar yoga, me formar como yoga terapeuta, primeiro para eu cuidar de mim mesma, né? Para eu cuidar do meu cerebrinho, para eu entender como é que esse cerebrinho agitado funciona. Então, tudo que a gente vai falar aqui, claro que a gente está falando pensando nos nossos alunos, claro que a gente está pensando no contexto escolar como professor que a gente é, eu sou professora de sala de aula também e tudo mais, e hoje dou formação a professores dentro da minha consultoria, mas a gente tem que primeiro pensar na gente, como é que a gente vai aplicar isso na gente, como é que isso vai ser uma verdade na nossa vida, para depois a gente poder multiplicar dentro dos nossos contextos de atuação. Então, eu gostaria que vocês visitassem a nossa página, coreduc.org. Estou compartilhando com vocês aí o meu perfil pessoal do Instagram, o perfil da minha consultoria Reinventando a Educação. A CORE, a Comunidade Reinventando a Educação, é uma consultoria em educação para o desenvolvimento humano. Na prática, nós oferecemos todas as formações possíveis dentro da temática de desenvolvimento humano para escolas e para o mundo corporativo. Nós temos formações para líderes, um curso de formação de time, nós temos Lei Lucas, é muito importante, toda escola deveria ter Lei Lucas na sua grade, deveria oferecer aos seus colaboradores e a toda a comunidade essa formação em primeiros socorros. Nós temos formações relacionadas à neurociência, com educadores que estão no nosso grupo ou com educadores parceiros. A Kátia é nossa educadora, a Inês Coso vem como nossa aliada. Enfim, temos muitos educadores aqui para atender vocês, tá bom? Olha a Lilian dizendo, que coincidência, estou lendo um livro sobre TDAH. Pô, Lilian, bacana. Então, ó, você vai entender aqui o meu lugar de fala, né? Vão participando, gente. Eu estou aqui vendo vocês aqui no chat, estou aqui no PowerPoint, estou aqui em todos os lugares, tá bom? Então, a gente vai conversando um pouco sobre isso. Então, ó, marquem aí a Core, corre lá, entra lá no teu celular, você já está com o seu celular na mão, corre lá, põe aí Reinventando a Educação, entra lá na minha rede, Irene Reis, _Neuroeduca, marca a Core, faz print de tela, marca a gente, bacana a gente saber quem está com a gente, quem avança com a gente. E vamos fazer agora aqui alguns combinados. Então, eu queria que entre vocês tivesse alguém que se dispusesse a cuidar do tempo. Me avisa aí, gente, quando faltar uns 10 minutinhos, põe aí no chat. Irene, faltam uns 10 minutinhos, tá bom? Então, me avisa aí. E alguém que fosse bom, por exemplo, em fazer um desenho, uma facilitação gráfica, um mapa mental, algum registro. Alguém que fizesse algum registro também no formato de texto. Se alguém quiser gravar pequenos vídeos, enfim, manda para mim o tipo de registro que vocês fizeram desse nosso encontro, tá bom? A gente tem aqui esse momentinho juntos, manda esse registro para mim. E eu quero, como combinado também, que vocês façam a gestão da presença de vocês. Que estando presente, você se certifique. A iluminação aqui do teu espaço está boa? A temperatura está boa? Você está sentindo como esse ambiente? Está com frio? Está com calor? Como é que está a tua postura aí na tua cadeira? Como é que está o teu entorno? Faça a gestão disso, né? Tenta tirar o máximo que você puder de estímulos. Vê se tem muita janelinha aberta aí no teu computador. Tira esses estímulos. Tenta ficar o máximo possível
presente aqui e agora. Dê de presente para você esse momento. Esse momento é teu. Dê esse momento de presente para você. Permita-se realmente estar presente. Estamos aqui, estamos no agora. Vamos olhar aqui o espaço da nossa mesa. Eu tenho as minhas canetas à disposição. Eu sou a doida das canetas coloridas. Estou cheia de caneta colorida aqui. Tem um monte de post-it aqui sempre. Ó. Então, como é que está aí a tua mesa? Tem tudo de que você precisa para você não sair? Eu tenho sempre minha aguinha aqui comigo também. Como é que está aí para você? Tem uma pastilhinha aqui, vai que a voz, né, não acompanha aí o que eu preciso que ela faça hoje, então tem lá uma pastilha para dar um socorro. Veja do que você precisa. Isso é fazer a gestão da sua presença. Perceba, esse espaço está assim, do jeitinho que eu queria que estivesse. Eu preciso de mais alguma coisa, vou inserir nesse espaço. Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer também quando a gente entra na nossa sala de aula, né? Então, quando a gente começa uma aula, antes de a gente pensar na aula em si, e às vezes a gente fica tão ansioso, né, pelo conteúdo que tem que ser dado naquele dia, a gente precisa fazer, a primeira gestão que a gente precisa fazer é a gestão da presença. Começando pela gestão da nossa presença. Então, como eu estou me apresentando aqui nessa sala de aula? Como eu entrei? Que lugar que eu ocupo aqui? Do que eu estou precisando? Ah, eu não vou ficar gritando, mandando sentar, eu vou botar aqui uma musiquinha calma para ir acalmando os ânimos. Ah, eu vou diminuir a luz. Eu chego a apagar a luz mesmo, gente. Apago a luz da sala e vou baixando o ânimo, né? Se eu quero que baixe ânimo, eu não posso tacar fogo ali, né? Bota a luz, bota a música alta, ou fico batendo palma, ou fico gritando. Não, diminuo a luz, tiro a luz, fecho ali um pouquinho a porta, ponho ali uma musiquinha calma e eu mesma fico ali parada, olhando a movimentação, eu vou respirando, eu vou me acalmando e por me ver assim, mais calma, ou me acalmando, ou desacelerando, esse estudante, esse grupo, esse coletivo tende a fazer a mesma coisa. Ah, Irene, você não sabe o que é um sexto ano, não é nada disso. É, gente, faça, não precisa acreditar em mim. Aliás, é um outro combinado que a gente vai fazer hoje. Nada do que eu estou falando aqui é crença. O que eu vou falar aqui, tudo de que vamos falar aqui hoje, está embasado em ciência, em neurociência. Sempre tem um artiguinho lá para ajudar a comprovar, tá bom? Então, se vocês quiserem, depois vocês fazem contato comigo, eu mando para vocês artigos, eu mando dica de livro para vocês, eu vou subsidiando vocês com ferramentas para que vocês entendam também de que lugar, de onde que veio tudo isso, de que lugar que a gente está falando. Então, fizemos a gestão da presença, já estamos por aqui. Eu quero que você pegue um caderno, eu sempre tenho aqui caderno também à mão, papel e tal. Eu quero que você pegue um caderno e que você anote a sua palavra de chegada. Com que palavra você chega aqui a esse encontro hoje? Ah, eu já li aí ansiosa. Pode escrever no chat também, viu, gente? Eu chego aqui ansiosa, eu chego aqui feliz, grata, cansada, com sono. Escreva aí no chat com que palavra você chega. Escreva aí no seu caderno também. A Kátia pediu para falar sobre Lei Lucas. Vou falar já já, tá bom, gente? Daqui a pouquinho, eu e o Laílson vamos estar também em uma outra sala falando sobre Lei Lucas, sobre primeiros socorros físicos e emocionais. A Lei Lucas, vocês vão ouvir com ele, vão ouvi-lo falando com muito mais propriedade, né? Vou baratear aqui um pouco a fala dele, mas a Lei Lucas, ela surge a partir do momento em que uma mãe perde o seu filho por engasgo. Então, você imagina o desespero, né? A criança vai para a escola, não volta porque engasgou e ninguém sabia fazer o socorro dessa criança e a criança morre, né? Olha que terrível. Então, a partir disso surge a Lei Lucas e é obrigatório que toda escola ofereça à comunidade uma formação em primeiros socorros. A gente também devia fazer isso dentro da nossa casa. Será que se alguém se engasgar, se queimar, enfim, cair, será que a gente sabe prestar primeiro socorro? Né? E quando isso é emocional? Eu estou com um aluno com crise de pânico, eu estou com um aluno com crise de ansiedade, como é que eu faço para prestar esse primeiro socorro a esse aluno? Eu sou a professora que estou com ansiedade, ou eu sou a professora que tive pânico, que estou acelerada, como é que eu faço para fazer a gestão disso? Quais são as ferramentas
para que eu dê conta desse momento, né? Então, disso é que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, quem está aqui, quiser ir para lá daqui a pouco, às 10h30, a gente se encontra também para falar sobre isso. Olha lá, o Tiago já compartilhou a palavra dele, vulnerabilidade. A Sônia compartilhou expectativas positivas. Que bacana, gente. Compartilhem aí as palavras de vocês. Escrevam aí as palavras de vocês. A Kátia está me corrigindo, é às 11, tá, gente? A nossa palestra de Lei Lucas. Escrevam aí as palavras de vocês a respeito de como vocês chegam aqui. Essa é parte da sua gestão. Faça isso também na tua sala de aula. Quando você chegar em sala, organize a energia, organize as emoções e peça para o teu aluno, lá na primeira linha do caderninho dele, daquele dia, que ele escreva com que palavra ele chega. Quais são as expectativas? Expectativa é uma palavra, expectativa. Curiosa. Enfim, com que palavra cada um dos nossos alunos chegam. E peça rapidamente para que verbalizem. Uma palavra, como você chega, como você chega, como você chega. E aí você já está organizando as emoções presentes nesse espaço. Gente, parece perda de tempo, né? Nossa, mas quanto tempo eu vou gastar com isso, gente? Como é que eu começo uma aula gastando tanto tempo? A diferença entre gasto e investimento é o resultado final. Gastar, mal gastar, é quando a gente não vai encontrar função nenhuma para aquilo, né? Mas aqui a gente está falando de investir. A gente vai investir tempo para enraizar essas pessoas, para trazer todas essas pessoas para o lugar em que elas precisam estar, que é o momento presente. Há escolas que ainda permitem o uso de celular em sala de aula, né? Bom, aí complica um pouco mais a vida do professor, com certeza, porque ele tem que disputar com o celular, né? E o celular rouba muito da nossa atenção como adulto, imagina só da atenção dos nossos alunos. Então, também para os seus alunos, como eu estou fazendo com vocês, faça o convite para que eles se desconectem. Permita-se desconectar. Gentilmente, permita-se desconectar. As palavras gentil e bondade são palavras que nós vamos usar bastante aqui no nosso encontro de hoje e são palavras que precisam permear o vocabulário do educador, né? Então, gentilmente, permita-se desconectar. Dê de presente a você esse momento. Desconecte-se, inclusive, do seu amiguinho do lado, desconecte-se do seu celular, desconecte-se de qualquer coisa que não seja o teu momento presente, o teu estar no aqui e agora. E esse já é um princípio importantíssimo disso que a gente está chamando de mindfulness. Agora, é o que eu disse para vocês. Vamos alinhar expectativas. Já fizemos tudo isso, já demos conta aí, né, do nosso enraizamento, já estamos presentes, já notamos como está o nosso espaço, a nossa mesa, se temos frio, se temos calor, se temos água, se temos caneta. Demos conta de todo esse cenário. Agora vamos começar a entrar um pouco mais na gente. Será que esse momento, será que essa palestra, será que esse encontro é para mim mesmo? Depende, vamos alinhar aqui a expectativa. Se você é do tipo que se sente guerreiro imortal, se você é do tipo que entende que você pode dormir menos horas do que todo o resto da humanidade, que esse negócio que a ciência anda dizendo sobre ritmo circadiano e tal, é uma grande bobagem. Se você entendeu que você é um super-herói e que você está acima do bem e do mal e que você nem tem questões emocionais para lidar em nada disso, não, essa palestra não é para você. Fecha a câmera, vai para outra sala. Esse encontro não é para você, definitivamente. Por isso é importante a gente alinhar expectativas. Então, eu acho que eu trabalho muito, mas eu gosto do meu trabalho, eu gosto do que eu faço, então isso não vai me prejudicar. Sério, sério mesmo, você acha isso? Esse encontro, então, não é para você. Se você já tem a consciência de que você não é um Highlander, de que a vida é finita, e de que pode ser que você enfrente em algum momento o estresse, puxa, pode ser que esse encontro valha muito a pena para você. Chama os amiguinhos, traz todo mundo para cá, se você conhece mais alguém que também está preocupado com o seu estado emocional, também está preocupado com a gestão do seu tempo, também está preocupado com o estar bem e estar melhor. E aí a gente vai falar de uma palavra que gentilmente o Tiago compartilhou aqui com a gente, que é a palavra vulnerabilidade. É bacana essa tirinha aqui, né? É bacana esse cardzinho aqui. Eu devo ser bem louco para querer ser bem normalzinho.
né? A gente vive querendo ser bem normalzinho, mas tem um aspecto que a gente é bem normalzinho mesmo, que é a questão das nossas necessidades básicas. Todo mundo aqui precisa, sim, cumprir o ritmo circadiano. Todo mundo aqui precisa, sim, o máximo possível, se alinhar com o nascer e com o pôr do sol. Importante que a gente faça isso. Todo mundo aqui precisa ter um tempo de qualidade, de descanso e de sono. Sono de qualidade. De 6 a 8 horas se você é adulto. Mas se a gente está falando de uma criança, não faz nenhum sentido que essa criança vá dormir meia-noite para acordar 5h30, 6 da manhã, para ir para a escola dormindo pelo caminho e entrar na escola às 7. E é claro que a gente pode continuar falando que a escola poderia começar mais tarde, tipo 9 da manhã, 8 da manhã. Mas enquanto isso não acontece, o que a gente pode fazer de melhor com as ferramentas que a gente tem? Talvez na nossa casa a gente possa tentar fazer com que a rotina se estabeleça de maneira que a gente vá dormir também um pouco antes. E que tanto a gente como adulto, quanto os nossos filhos se desconectem um pouco do celular umas 2, 3 horas antes de dormir, para que essa luz artificial não fique ali na cara dele. Nós somos bem mais normaizinhos do que a gente acredita. E com isso eu quero enfatizar o seguinte: não fica contando historinha para você do tipo, não, eu durmo aqui, ó, 3, 4 horas, tô ótima, tô bem. Será? Será que você está com um problema de sobrepeso? Será que o teu corpo está inflamado? Será que a tua imunidade está baixa? Será que você consegue fazer as conexões necessárias, né, ao aprendizado? Será que você está bem mesmo? Vamos pensar mais sobre isso? Vamos elaborar um pouco mais essa ideia? Vamos checar se você realmente está bem? Né? Então, a gente é bem mais normalzinho do que a gente acredita, no sentido de que a gente precisa se alimentar e se alimentar bem, alimentos de qualidade, porque tudo isso também vai afetar o nosso cérebro, como o nosso cérebro funciona, como as nossas emoções se organizam, que recursos eu tenho para fazer a gestão das emoções. E dá uma olhada que primeiro eu estou falando com você, educador, educadora, com você, professor, professora. Porque primeiro eu preciso que você se cuide, porque você vai cuidar desse montão de vidas aí que estão na sua mão, né? E são vidas diretas e indiretas, porque também a vida dos pais ou responsáveis chega ali na tua sala de aula. De maneira indireta, mas chega. Então, você precisa estar bem, você precisa fazer essa sua gestão das emoções primeiro. E aí, a gente leva isso para o seu estudante. Então, quando eu coloco aqui essa imagem, né, de que a gente quer muito ser bem normalzinho, mas a gente, por outro lado, se acha guerreiro imortal, acima de tudo, descuida do descanso e tudo mais, é para dizer o seguinte: a gente precisa se priorizar, a gente precisa, sim, se cuidar muito. Se você está preocupado com esses dados aqui, essa palestra também é para você. Vai lá e compartilha. É muito importante, tá? Olha só o cenário que a gente está vivendo aqui, ó. É impacto da Covid, a quarta onda da pandemia. Olha só o que a gente tem. A gente teve a primeira onda assustadora, começou a fechar tudo, fechou tudo, a gente ficou aqui recluso em casa e tudo mais. Caramba, que grave. A gente teve a segunda onda, né? Restrição de recursos em condições. A gente tinha a segunda onda terrível, né? Todo mundo aqui fechadinho em casa, tudo muito restrito e tal. Bom, a gente teve mortalidade, aquele medo danado, pessoas da nossa família, amigos morrendo ou passando muito mal, e aquele medo e tal. A gente teve o impacto de interrupção em tratamento em condições crônicas. Então, não tinha possibilidade de todo mundo ser atendido com a qualidade que poderia ser atendido, dado o número de pessoas que a gente tinha sofrendo, né, dessa Covid. E a gente está passando, nesse exato momento, pela quarta onda. E isso é o que preocupa a gente. A gente tem o trauma psíquico. Gente, tendo tido Covid ou não, todo mundo está sequelado. Isso é uma premissa. A gente precisa entender e assumir essa realidade. Todos nós, toda essa geração, todos os nossos contemporâneos estão padecendo algum tipo de sequela pós-Covid. Então, há trauma psíquico, há questões mentais, há um prejuízo econômico, gente que perdeu emprego, que perdeu bens, há burnout. O burnout eu estou queimado com excessos. Eu tenho excesso de informação, eu tenho excesso de medo, eu tenho excesso de insegurança.
esse excesso de um montão de coisas gera medo e me paralisa. Eu preciso fazer a gestão disso tudo. Então, continuando o nosso alinhamento, se você está preocupado com esse cenário aqui, é com você que eu quero falar. É para você esse encontro. É para você essa palestra. Vai lá e compartilha com todo mundo. Vai lá e distribui isso aí. Então, todo mundo está na mesma página. A Kátia está dizendo aqui, ele me ajudou e ajudou muito na minha nova caminhada. Obrigado, minha querida. É uma honra. Que bom que eu pude ajudar. Fico feliz. A gente veio para o mundo para isso, né? Para a gente se ajudar, para a gente servir. A nossa primeira função é a gente servir. Se eu estou conseguindo fazer isso, fico feliz. Então, olha só. O Brasil é o segundo país no mundo em nível de estresse e 9 em cada 10 brasileiros sofrem com ansiedade. Como é que é? 9 em cada 10 brasileiros sofrem com ansiedade. A gente está falando do Brasil, né, gente? Agora, olha só. Pensando em Brasil, onde é que vocês acham que está o maior caos? Onde é que será que está o maior problema quando a gente fala de questões mentais, de ansiedade? Se você falou São Paulo, você acertou em cheio e não precisa de muito esforço para saber disso, né? Quando a gente sai aqui na avenida, a gente já percebe todo mundo estressado, buzinando, insultando um ao outro, furando farol, se batendo, enfim, é uma doideira total. Então, São Paulo, a gente quase diz que 10 entre 10, né? Então, puxa vida, é um cenário preocupante, realmente preocupante. É relevante, então, falar sobre isso. É relevante a gente começar a pensar como é que a gente está funcionando e como é que a gente pode funcionar melhor. E percebam, a gente está falando aqui hoje direcionado para educadores, mas essas ferramentas, esse cenário que a gente está vendo e as ferramentas que a gente quer adquirir aqui para lidar com esses cenários, vale para qualquer pessoa, para qualquer profissional, o tempo todo. Então, a gente precisa compartilhar também isso com os nossos pais, com as nossas famílias. Gente, esse PowerPoint aqui que eu fiz, ele está todo editável. Quem quiser, entre em contato comigo, eu distribuo para vocês. Vocês usam aí nas escolas de vocês do jeitinho que está aqui, não tenho nenhum problema com isso, viu? Vocês podem usar, editar, reeditar. Eu mostro todas as fontes de dados para vocês, todos os artigos de onde eu tirei essas informações, tudo disponível, porque eu acho relevante, importante, urgente que a gente compartilhe essas informações, tal a gravidade do cenário que a gente está vivendo. Bom, a pandemia gerou incertezas econômicas, gerou isolamento social, gerou perdas de vidas, gerou falta de acesso a serviço de saúde, privada e pública. Não é porque você pagou o plano de saúde a vida inteira que você estava tranquilo de ter vaga. Não estava tranquilo de ter vaga também. Imagine só no serviço público o quanto, né, houve de estresse e ansiedade. Quais foram as consequências disso? Medo, solidão, tristeza, insegurança, ansiedade, conflitos familiares. Nunca se viu uma quantidade tão grande de divórcios como no momento da pandemia. Abuso de substâncias, drogas em geral, álcool, né? Então vejam só as consequências. A gente vai precisar lidar com essas consequências. Como é que a gente vai lidar com isso? E tudo interligado a tudo, né? Vocês perceberam aí esse emaranhado que está tudo interligado a tudo, né? Então, todas essas sensações, todas essas consequências ainda fazem parte do nosso cenário. Ah, mas a gente já está em outubro, né? A gente já voltou o ano inteiro aqui, a gente está no presencial. E a gente está aqui convivendo com isso. Né? Agora, há escolas lidando com influenza, lidando com crianças ali de 5, 6, 7 anos de idade, cheia de gripe, né? E a gente não sabe que gripe que é essa, o que é influenza, é Covid, o que é isso? É só uma gripe normal que tem sempre? Uma gripe normal que tinha sempre, a criança estava ali com catarrinho e tal, a gente administrava de um outro jeito. Agora a gente já fica muito mais inseguro, né? A gente está vivendo um desequilíbrio ambiental que afeta a nossa saúde e a nossa saúde prejudicada devolve para o ambiente também um caos. Caos. A gente ainda está vivendo um momento de caos, né? E a gente precisa fazer a gestão disso. E nós precisamos falar, obviamente, sobre saúde mental. Precisar falar sobre saúde mental significa abrir um campo seguro para falar sobre isso sem estigmas, sem preconceitos. A gente não pode continuar achando que falar sobre saúde mental é ser fraco. Dizer que está estressado, dizer que está ansioso, dizer que precisa se ausentar
é fraqueza. A gente não pode se colocar nesse lugar. Gostei muito e vou insistir aqui na palavra vulnerabilidade do Tiago, porque é sobre isso, gente. Expor a nossa vulnerabilidade é ser forte, é estar tão consciente da nossa humanidade até tal ponto de a gente ser capaz de expor, sim, estou vulnerável, não me sinto bem, não estou psicologicamente no meu melhor momento, preciso de ajuda. E as pessoas que estão no entorno terem uma escuta ativa e afetiva, capaz de acolher isso e de juntos co-criarmos uma boa solução para esse momento. Não posso escutar com tranquilidade um professor que diz assim: sim, eu tenho alunos se mutilando na sala, eles estão se mutilando, eu não sei o que fazer. Ponto. Eu mandei para a coordenação e ponto. Né? Então, por isso que a gente tem, daqui a pouquinho, às 11 da manhã, eu e o Lailson, a gente tem esse encontro sobre primeiros socorros físicos e emocionais. Pelo menos os primeiros cuidados, pelo menos os primeiros socorros, você sim precisa ser capaz de fazer. Mas eu me formei em geografia, eu não sei fazer isso. Eu não sou yoga terapeuta, eu não sou instrutora de mindfulness, eu não disse que você precisa ser. Eu disse só que você precisa ser humano e estar presente naquele espaço e perceber que existe uma vida que precisa do teu olhar acolhedor, afetivo. É uma vida que está ali na tua mão. E sim, você pode ajudar a que essa vida faça a gestão da sua presença, do seu estar no mundo. Olha que bonito se você conseguir fazer isso por um aluno, por uma pessoa, por um colega de trabalho. Você percebeu na hora do intervalo que tem um colega que não está bem, que está chorando ou que está mais isolado e você consegue ser aquela mão que organiza a pessoa, que ajuda a pessoa, que compreende o momento da pessoa. Precisamos falar sobre saúde mental sem preconceitos, sem estigmas, entendendo que tudo bem não estar bem em algum momento. Esse ano, a Organização Mundial de Saúde está na campanha #Faça a Sua Parte. Importantíssimo, fazer a sua parte é, pelo menos, minimamente, abrir um campo seguro para que a pessoa possa falar sobre como ela está realmente. Sabe aquela coisa de passar pelas pessoas assim, e aí, como é que você está? Beleza? Beleza. Você nem ouviu e a pessoa já foi embora. Né? Eu sugiro a vocês, não pus aqui no PowerPoint, quem quiser depois me pede. Vai anotando, gente, essas coisas, por isso que eu preciso de alguém fazendo a gestão e a anotação das coisas aqui também. Vão anotando, depois vocês me pedem, tá? Eu estou vendo que tem gente dizendo, eu quero muito o PowerPoint, manda para mim o PowerPoint e tal. Eu mando, mas vocês têm que me mandar mensagem. Manda lá no meu Instagram, Irene Reis, _neuroeduca, manda lá que eu mando para vocês. Eu estou compartilhando com vocês até meu WhatsApp, gente, não tem nenhum problema, tá? Então, me mandem, me peçam, pelo WhatsApp eu compartilho com vocês também o PowerPoint, tá? Então, precisamos falar sobre saúde mental, criando um ambiente seguro para isso. Mas, Irene, quando você fala de saúde mental, o que é isso? O que é saúde mental? A Organização Mundial de Saúde define saúde mental para além do não ter doenças. Ela diz que é um estado de bem-estar. Eu amo esse conceito. Bem-estar. Estar bem é uma experiência que eu incorporo, eu passo pelo meu corpo. Então, gente, a vida é só sobre bem-estar, sobre estar bem, ou buscar estar bem. E eu não estou falando sobre positividade tóxica. Eu preciso estar bem sempre. Não, mas isso é o almejado. O almejado, a vida precisa ser leve, tal que eu consiga viver uma experiência de estar bem onde eu estou. Estar bem fazendo o que eu estou fazendo. Então, saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar as suas próprias habilidades. Vejam bem, eu não estou falando de imediatamente construir habilidades novas. Eu estou falando de usar as habilidades que você já tem. Recuperar-se do estresse rotineiro. Veja que a OMS não está falando sobre uma vida sem estresse. Ela não está falando sobre isso para falar de saúde mental. Gente, inclusive, a gente erra muito, né? E a Kátia está aí, pode me ajudar com isso. A gente erra muito quando a gente diz, o estresse é negativo para o corpo. Não é. O estresse não é negativo para o corpo. Ter um grau de estresse, o que te permite levantar da cama e produzir, fazer as coisas que você precisa fazer, entregar um trabalho aqui no prazo,
né? Ah, amanhã eu tenho uma palestra, então hoje à noite eu preciso aqui dar conta de um último detalhe que eu esqueci de botar ali na palestra, uma imagem e tal. Olha só, é um estresse importante. O problema é se esse estresse durou, e eu não consigo me livrar, eu não consigo me recuperar desse estresse. Então, ele passa a me intoxicar, ele passa a prejudicar a minha produção, a minha produtividade. Olha que importante isso. Olha essa definição como é importante. Então, saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo. O que acontece no cenário do burnout? Eu estou aqui na frente do computador, eu estou tentando produzir, eu estou tentando e me esforçando ao máximo para ser produtivo, e o meu cérebro diz assim, ó, já deu, amigão, para tudo, você não vai produzir nada, não quero conectar nada com nada aqui, quero me esvaziar, quero parar, não dou conta. Te dá um apagão, você não vai ser produtivo, você vai ficar aqui olhando para o computador, 1 hora se você quiser, mas não vai dar para ser produtivo. Olha só o problemão que a gente tem na mão. E contribuir com a sua comunidade. Bom, se a minha saúde mental não está em condições, se eu não estou mentalmente organizada, como é que eu vou dar conta de contribuir com as pessoas que estão no meu entorno? Eu não vou dar conta disso, percebam. A saúde mental implica muito mais que a ausência de doença mental. A gente tem uma maneira de operar dicotômica, né? É isso ou aquilo, é isso ou aquilo. Então, saúde, doença. A gente opera por contrastes, né? A minha primeira formação é em letras, gente. Eu sou professora também de português e de espanhol. Então, eu fico sempre muito atenta a como a gente opera com a linguagem, como a linguagem também passa pelo nosso corpo. E a gente é disso, né? De opostos. A gente está trabalhando opostos o tempo todo. Saúde, doença, saúde, doença. E acho perfeita a definição da OMS quando ela coloca isso. É muito mais que a ausência de doença mental. Então, a saúde mental associa saúde mental com bem-estar, estar bem dentro desse contexto. É fundamental isso, gente. Fundamental que a gente internalize esse conceito. Olha só o Fernando dizendo aqui, ó. A Keila dizendo no WhatsApp. Já vou passar, Keila, mas anota aí. DDD 11 99821 3444, mas eu sei que foi rápido e eu passo daqui a pouco. Eu vou deixar na tela para vocês, tá bom? Mas entra lá, comunidade Reinventando a Educação, reinventando _a educação, que eu mando também para vocês lá no direct, tá bom? Chegar na sala e diminuir a luz, colocar uma música calma. Isso, Fernando. Perguntar para os alunos o que estão sentindo em uma palavra. Boa, Fernanda, é isso mesmo. Acho que você está fazendo as anotações aí do que a gente está falando aqui. É isso mesmo. Isso é o que eu faço. Fernando, funciona para mim. Ah, não, é Fernanda, perdão. Fernanda Valente. Fernanda, funciona para mim. Você pode achar um outro jeito. Você pode achar uma outra técnica. Aqui, ó, o que vale é cuidar da energia, cuidar da emoção do espaço. A gente precisa cuidar tanto do espaço físico quanto do espaço mental. E a gente cuida do espaço mental que está ali, tá? Se essa criança veio de casa e acabou de assistir os pais brigando, essa criança veio de casa, pegou um baita de um congestionamento, tá aqui. Eu preciso organizar esse espaço mental também, com o mesmo cuidado com que eu organizo o espaço físico. Eu sou muito chata com o espaço físico, gente. Assim, eu chegava a ponto de pedir limpeza da sala mesmo. Sabe quando o aluno aponta assim o lápis e joga ali a casquinha no chão? Eu não dou conta de dar aula num lugar desse. Não dou conta, né? Então, TDAH tá ali, ó, concentrado e desfocado. Então, uma sujeira no chão vai fazer eu perder a concentração. Então, eu preciso que aquilo ali seja organizado. Eu preciso da mochila no lugar, eu preciso do espaço. Eu já detesto sala de aula com carteira e fileira até o dia de hoje. Eu acho isso um retrocesso. Então, se a gente pudesse ter um espaço com puffs, com almofadas, todo mundo um pouco mais à vontade, que perfeito seria. Mas não pode ser um espaço sujo, né? Precisa ser um espaço limpo, higienizado, precisa ser. E não é só por conta de pandemia, né? Sempre pedi isso. Então, se eu quero dar conta do espaço físico, eu também preciso dar conta desse espaço mental, com todas as questões que envolvem dar conta do espaço mental, tá certo? A Fernanda continua aqui nas anotações. Regular o sono.
perguntar aos colegas como estão e dar suporte emocional. Fernanda, estou adorando as anotações. Continua, estou amando. Boa, que bom que você está fazendo esse registro aí para a gente. Ajuda muito. Gente, mas a gente veio falar sobre mindfulness. Ai, que saco ficar usando palavra em inglês. Por que não usa meditação? É assim, ó, eu vou explicar. E eu também era contra isso. Fui entender como é que funciona com os meus mestres. A ideia do mindfulness é que ele é o guarda-chuva. Meditação é uma técnica do mindfulness, tá? Então, dentro do que é o conceito de mindfulness, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a gente tem meditação como uma técnica, tá? Então, mind, mente, full, plena, nesse estado. Então, é o estado de consciência e de atenção plena. Isso é que é o mindfulness. Então, é assim, ó, o mindfulness, a neurociência, ela não está preocupada, ó, Kátia, vai me ajudando se eu falar besteira. A neurociência não está preocupada em oferecer técnicas para a gente. A neurociência não está preocupada em resolver os nossos problemas. Ela está preocupada em entender como o cérebro funciona, mapear esse cérebro, entender quais são as capacidades, estudar, contrapor o tempo todo o que alguém já pesquisou, mostrar uma outra perspectiva, avançar na pesquisa. É tudo muito recente quando a gente fala de neurociência, né, gente? A gente tem coisa que o Damasio escreveu e estão contestando o Damasio, né? Então, o Erro de Descartes, que é um livro que eu amo, entendia tudo e fazia tudo muito sentido, fui ler uns artigos lá da Unicamp e falei, eita, nós, espera aí, parece que não é isso, o pessoal lá na Unicamp está questionando aqui o Damasio. Então, veja, a gente está aqui lidando ainda com as formulações e reformulações de uma ciência viva. A neurociência é uma ciência viva que se conecta com várias outras ciências, dialoga com várias outras ciências, para entender esse negócio que a gente tem aqui dentro e que a gente não vê, mas que a gente precisa exercitar. Olha só o drama, porque se é o bíceps, vamos lá, vamos fazer exercício. Estou vendo, cresceu, olha que bonitinho e tal. Estou vendo, né? Dá para ver, dá para medir, oh, que bacana. Isso aqui fica difícil. Então, agora a gente tem ferramentas, a gente também consegue medir, a gente consegue ver como é que funciona e tudo mais. Mas é tudo muito novo, tá? Então, assim, ó, eu não quero que vocês entendam esse nosso encontro como religião. Não. Eu não quero que vocês entendam como regra. Não. Eu quero compartilhar com vocês o que eu faço, o que eu já fiz, o que deu certo. E faz você também. Cria coisa nova, compartilha com a gente. Olha, Irene, a partir do que você falou, eu fiz tal coisa. Funcionou ou não funcionou? Boa! Isso é rede, isso é comunidade de aprendizagem. Então, quando a gente fala de mindfulness, a gente também vai incluir uma outra palavrinha em inglês, que é esse awareness, que é o estado de consciência plena. Então, mindfulness nós vamos entender e traduzir, tentar traduzir aqui como atenção plena. A melhor tradução que a gente achou até agora para o português é estado de atenção plena. Parece que isso importa em educação. Porque se eu consigo exercitar a minha atenção, se eu consigo exercitar o meu foco como professor e também como aluno, se eu consigo compartilhar com o meu estudante ferramenta de atenção, parece que isso ajuda que ele aprenda melhor. O que vocês acham? Então, é sobre isso o mindfulness. Enquanto a neurociência está pesquisando sobre como esse cerebrinho funciona, o mindfulness está coligado, entendendo como treinar esta mente. Então, o mindfulness é sobre treinamento. A gente vai falar também essa palavra muitas vezes. E o que não é mindfulness? Só para você entender e poder explicar para as famílias também. Porque se isso ainda não tem sido tão usado na escola, é porque existe um conceito de mindfulness que não tem nada a ver com ele, que é mito. Né? Então, mindfulness não é religião, não é religião, não está vinculado a nenhuma religião. Ele tem alguma inspiração, por exemplo, as meditações, tem alguma inspiração, por exemplo, na filosofia budista? Tem, claro que tem, a gente não pode negar. Os budistas já fazem meditação há milênios, então a gente, claro, tem que se inspirar no que as pessoas já fazem, usando como que as pessoas já treinam o seu cerebrinho, né? A gente se inspira e traz para cá para o Ocidente, mas ele não é religião. Mindfulness não serve para você camuflar a emoção e viver esta vida feliz. Todo mundo do mindfulness é feliz. Não, gente, ninguém está feliz o tempo todo. Aliás, o cérebro também funciona sobre
contrastes, né? Então, para eu entender o que é ser feliz, eu tenho que entender o que é ser infeliz. Para eu entender o que é alegre, eu tenho que entender o que é triste. Esse contraste é fundamental. Então, não quer dizer que todo mundo que faz mindfulness está ali, zen, pleno, sorrindo sempre. Não, tá? Eu sou bravona, sou nervosa e estou aqui tentando usar as ferramentas de mindfulness para dar uma acalmada aqui nessa coisa toda que eu tenho aqui dentro, né? Quem faz mindfulness busca a iluminação. Não está buscando iluminação nenhuma. Está só buscando treinar o cerebrinho para ter a melhor performance possível. Então, se você também está buscando alta performance, se você está buscando a sua melhor versão, começando por organizar as suas emoções, começando por organizar os seus pensamentos e a qualidade dos seus pensamentos, mindfulness é para você. Para com esse negócio de, mas isso não é para mim, não. Isso aí eu não consigo fazer, porque eu sou muito nervosa. Por isso que eu já comecei te falando, se eu dou conta de fazer, você também dá. Se eu dou conta de fazer com esse cerebrinho agitado e hiperativo, você também dá. Para de criar mentira para você nem começar um treinamento. É um treinamento, não é uma religião, portanto, não fica querendo acreditar ou duvidar. Vai lá e pratica, prove em você e vê lá o que rola, como é que funciona para você essa experiência. O Jon Kabat-Zinn é uma referência quando a gente fala em mindfulness. Há muito artigo científico dele, gente. A gente precisa dar conta de entender a respeito de mindfulness e buscar as referências a respeito. Então, esta é uma boa referência. E ele define mindfulness como a consciência que emerge de se prestar atenção ao momento presente, intencionalmente, sem julgamento, as coisas como elas são. Puxa, parece rápida a definição, mas é um conceitão, é um negócio gigante. Olha só, mindfulness é a consciência, não é a que você tem, não, é a que emerge de se prestar atenção ao momento presente. Então, a mindfulness é assim, eu estou aqui parada e eu não vou querer esvaziar a mente. Você esvazia a mente quando você morre, aí o cérebro para de fazer conexões. Quando você está vivo, o cérebro está fazendo conexões, ele está aí para isso, ele existe para fazer conexões. Ele faz conexões até quando você está dormindo. Ele cessa isso quando você morreu. Estamos vivos, ainda bem. Então, ele está lá fazendo conexões. O mindfulness eu presto atenção a como o meu cérebro está neste momento presente. Isso é a consciência que emerge, a consciência que surge do prestar atenção ao momento presente. Vão vir pensamentos, o cérebro vai continuar fazendo conexões, vai tentar solucionar alguma coisa, e você gentilmente coloca essa ideia, como se você estivesse colocando ali na lousa. Você coloca ali, agora não. Obrigada, pensamento, por você ter surgido. Vou colocar você aqui no cantinho. Daqui a pouco a gente se fala. Parece meio doideira, né? Você falar com o teu cérebro como se fosse uma terceira pessoa. Faz esse teste. Vê como é interessante, como é bacana você falar com o teu cérebro como se fosse uma pessoa à parte de você. Isso é o ganhar a consciência. Então, eu estou nesse momento presente, estou percebendo, o cérebro está muito agitado, eu estou ansiosa, eu estou nervosa, eu estou só prestando atenção e aí eu paro de julgar. Com intenção de, eu tenho intencionalmente a presença e o não julgamento. O não julgamento é isso. Ai, como eu tô ansiosa, meu Deus do céu, como é difícil nesse negócio de meditar, né? A Irene falou que tinha que meditar, mas, nossa, é muito difícil para mim, não consigo não. Pá. Nossa, como que eu sou ruim nisso, né? Eu sou muito ruim nesse negócio de meditar aí. Ixi, eu preciso fazer alguma coisa. Tá. Então, para de julgar. É observar como uma terceira pessoa olha uma foto. Você começa a olhar para o teu cérebro como quem olha para uma foto. Começa a olhar para essa janela mental como quem aprecia essa foto, sem julgar, e tentando diminuir essas conexões. E tentando só ver como ele está. Gente, realmente, eu estou ansiosa, realmente, eu estou agitada, tá? Paro de pensar sobre. Tento coordenar o meu pensamento. A medicina, gente, já tem provado que a qualidade do nosso pensamento é fundamental, tanto para reduzir dores, quanto para ajudar na cura e prevenir doenças. Então, você cuida aí da tua alimentação, você pratica 1 hora de cardio todo dia, você faz musculação, você faz yoga, você faz pilates, mas você está sempre com um pensamento ruminante, você está sempre negativo, você está sempre com medo, sempre assustado, sempre desconfiado, você também está intoxicando o seu corpo. Então, a qualidade dos pensamentos
influencia na química do nosso cérebro, e essa química, obviamente, influencia em todas as nossas células, em todo o nosso corpo. Então, mindfulness também é sobre isso. É sobre tentar alterar o nosso padrão de pensamento intencionalmente. A palavra intencionalmente é fundamental aqui, gente. Então, prestar atenção intencionalmente, sem julgamento. Fundamental que a gente memorize isso, que a gente internalize, incorpore isso. É um mindfulness, é um treinamento para melhorar, otimizar a nossa atenção. Fundamental. A atenção plena faz com que as pessoas se conectem e promove o autoconhecimento. Eu inverteria, olha a minha ousadia aqui, questionando uma coisinha só, tá? Do João Kabat-Zinn, que é eu inverter um pouco a ordem. Eu começaria falando para vocês sobre o autoconhecimento. Quando eu dou esse tempo, quando eu me dou de presente esse tempo, eu consigo também me mapear, eu consigo me conhecer melhor. Vai passando aqui, por menos que eu queira, e por menos que eu queira pensar, eu estou pensando, vai passando um filminho aqui na minha cabeça sobre coisas que eu fiz ao longo do dia, sobre as minhas ações, sobre o meu ritmo. Bom, então eu tenho intencionalmente um tempo para ler o meu comportamento e, a partir daí, me conhecer. E quando eu termino uma prática, eu consigo sentir no meu corpo como eu estou melhor. E isso faz com que eu goste desta sensação e queira repeti-la. Olha que bacana. E se eu estou melhor, se eu estou mais calma, todos os meus sentidos estão mais aguçados. E a minha conexão com as outras pessoas melhora muitíssimo. E a gente pode entrar, não vai dar tempo hoje, mas a gente poderia entrar num outro conceito, que é o conceito de inteligência interpessoal e intrapessoal, e o conceito de inteligência social do professor Daniel Goleman. A gente tem uma sorte de ser aluna de toda essa gente, né? Então, estudei com todas essas pessoas. Que bacana a gente poder ter essa sorte, né? A gente poder, de perto, dialogar, entender, assimilar tudo que essas pessoas andam estudando há tanto tempo. Quando a gente fala do contexto da escola, como eu estou dizendo para vocês, a gente tem que falar do educador. Primeiro, a gente precisa que esse educador se dê esse tempo. A gente precisa que a gestão escolar invista no educador. A gestão pode investir em tecnologia, pode investir na reforma do espaço. A gente vê toda época de férias, parece que vão botar a escola abaixo e fazer uma nova escola ali naquele espaço. Mas quanto de tempo, de dinheiro e de... Quanto tem se investido na figura do educador? Quanto tem se investido em cuidar desta pessoa que cuida? E que cuida de absolutamente tudo. Tudo. Cuida do educador, cuida do aluno, mas cuida da criança, cuida do educador que é a criança ou adolescente, mas cuida da sua família, cuida da comunidade do entorno. Tudo aparece numa sala de aula, gente. Não tem como evitar. Tudo aparece numa sala de aula. Como eu estou cuidando de quem cuida dentro da minha escola? Como eu estou cuidando de quem cuida dentro do meu espaço de desenvolvimento humano por excelência, que é a escola? É fundamental que todo gestor pare agora e se faça essa pergunta. Como eu estou cuidando do educador? E que cada educador também se faça essa pergunta. Você fez graduação, você fez pós-graduação, você fez curso disso, disso e daquilo, mas quanto você tem dedicado ao seu autoconhecimento e à gestão das suas emoções? A educação emocional envolve mais do que a gestão teórica. Envolve a gestão das próprias emoções, e este ponto não é abordado nos currículos de formação docente. Então, sim, é uma coisa a mais. Sim, é um plus. Sim, é um extra que você, educador e educadora, precisa buscar. Você precisa aprender a educar as suas emoções. Você precisa aprender como se cuidar. Lembra que eu destaquei para vocês no meu currículo que eu faço parte de um núcleo científico de pesquisa sobre gestão do cuidado. Por que, Irene? Porque é fundamental. Se a gente que é professor, e eu estou falando como professora e formadora de professores, se a gente que é professor não sabe cuidar das nossas emoções, não investe tempo e dinheiro mesmo, porque custa dinheiro, gente, não investe tempo e dinheiro nisso de se cuidar, a gente passa a ser mal cuidador. Ah, mas eu não vim aqui para cuidar, eu vim aqui para ensinar geografia. Amor, para, não pira. É assim, ó, você tá para cuidar? Sim.
E pode ser que você seja a única pessoa a cuidar daquela vidinha que está ali na tua frente, que supostamente está ali só para aprender geografia. A gente precisa, como educador, entender que dar aula de geografia, dar aula de português, dar aula de espanhol, dar aula de... é só um pretexto para o desenvolvimento humano. A gente precisa entender disso, tá? Você só assume isso como pretexto. O teu negócio é muito maior. Você não está ali para ensinar geografia. Um youtuber faria melhor do que você, acredita em mim. Então, você está ali para muito mais. Você está ali para uma entrega. Você está ali para uma conexão. Você está ali para promover desenvolvimento humano. Desenvolva-se, invista nisso. Peça que o seu espaço, que a sua escola ajude você a fazer isso também, certo? Não, nós não podemos focar em uma habilidade específica. Desenvolvimento humano é um negócio muito maior. Não devemos ensinar as pessoas a focarem em uma habilidade específica, mas em serem mentalmente flexíveis para continuar aprendendo e evoluindo ao longo da vida, tá? Existe um livro da Carol Dweck, que é o Mindset, e ela fala muito sobre o mindset de crescimento, como essa mentalidade flexível. Adivinha só? A proposta do Mindfulness é justamente desenvolver essa sua mentalidade flexível, certo? Desde que você, claro, pare de contar mentirinha para você, de que eu não sou capaz, isso não é para mim. O que te detém não é quem você é. Quem você é hoje é um ponto de partida, tá? Mas quem você acha que não é capaz de ser. Gente, eu achava que eu não era, que eu não seria capaz nunca, né, de fazer uma melhor gestão das minhas emoções. Eu estou longe de chegar no lugar que eu quero ainda. Eu posso ser muito melhor nessa coisa de fazer gestão das emoções. Como hiperativa, é bastante complicado a gente fazer essa gestão. Mas eu estou bem melhor que ontem, bem melhor que antes de ontem, muito melhor do que em 2010, 2012, 2013, quando eu trabalhei com a Kátia, ela foi minha diretora, né? Sou por natureza impulsiva, sou por natureza agitada, sou por natureza estressada. O que eu preciso fazer? Acreditar que eu sou capaz de melhorar isso. Acreditar que eu sou capaz de adquirir novas habilidades. E parar de ouvir essa voz interna que diz, não dá, isso não é para você e tal. Quando não há inimigos dentro, os inimigos de fora não podem fazer nenhum mal. É aqui dentro, primeiro, que a coisa começa. Eu não posso ficar ouvindo essa voz que me diminui. Eu preciso me priorizar. Eu sempre uso essa metáfora, gente, da aeromoça. Quando você chega lá no avião, a aeromoça, ela diz para você, né, em caso de despressurização, as máscaras cairão e tal. Coloque a máscara primeiro em você, mesmo tendo uma criança ao lado. Puxa, isso é totalmente contraintuitivo se é o teu filho que está do teu lado. A primeira coisa que você quer fazer é botar ali a máscara no teu filho. Se é o teu marido, se é a tua esposa, você quer botar a máscara na pessoa que você ama primeiro, salvar aquela pessoa. Se quiser, você pode matar os dois, você pode morrer e matar também a pessoa, porque num instante você está sem oxigênio e já era. Se você obedecer o que a aeromoça falou, você cuida de você, bota a máscara em você, o oxigênio em você, se cuida para poder cuidar de todo mundo. Olha que bacana, olha que importante isso, né? É contraintuitivo. A tua intuição vai dizer para você fazer outra coisa. Pois é, por isso exige treinamento. Se priorizar, cuidar-se primeiro, exige treinamento. Não é intuitivo, não está dado. A gente precisa se educar para fazer isso. E como a gente falou antes, a gente precisa falar sobre saúde mental se livrando de estigmas. E o nosso querido educador Pedro Calabresa, aqui da Unifesp de São Paulo, ele diz isso aqui para a gente, ó. Quando a gente estiver sobrecarregado, quando você estiver sobrecarregado, tenha coragem de dizer não, de pausar, de reduzir a intensidade da vida para respeitar o equilíbrio do seu corpo. Afaste-se um pouco de toda turbulência que está te exaurindo, para que sua proximidade volte a ser saudável. Esse é um dos mais importantes gestos de autocuidado. Então, o Mindfulness vai andar com a mãozinha dada ali, ó, com autoconhecimento e com autocuidado. Percebam isso, né? E aí, gestora, você precisa cuidar do seu educador no sentido de o que está exaurindo esse teu educador? Será que é a sala de aula e o contato com o aluno? Eu posso apostar com você como não. O que deixa a professora exaurido é a quantidade de burocracia e de processos inúteis. É fazer prova, corrigir prova, que não prova absolutamente nada. Então, comecem, gestores, a olhar para isso também. É o momento do planejamento 2023. Comecem a olhar quantas provas você realmente precisa dar para provar o que exatamente, né? Por que esse professor tem que estar endoidando
fazendo material para preparar para a prova, preparando prova, corrigindo prova, refazendo prova. Olha a doideira disso. Uma escola não é para isso. Não é para isso. Se você achar que o teu estudante precisa de vestibular, que você nem sabe se ele vai precisar, tá? Se você achar, deixa que ele cuide disso num cursinho depois, dá lá algumas provas por ano para não negligenciar uma coisa que existe no Brasil, que é vestibular, tá tudo certo. Mas não coloca nisso o peso da vida desse estudante. Estudante recém-chegado de uma pandemia está endoidando, repondo conteúdo. Para com essa conteudite aguda. Para com essa conteudite aguda. Para com isso. E isso deixa tanto o educador quanto o estudante exausto. Por isso, são dois agentes escolares, professor e estudante, que estão passando mal, em sofrimento na escola. Já estavam antes da pandemia, piorou bem o quadro. Agora, você é professor, você vai precisar ter coragem de dizer, estou cansado, isso aqui não vai dar para fazer agora. Esses prazos que vocês estão dando nessa escola não dá para a gente cumprir. E se juntar mesmo, gente. O corpo docente precisa ser mais unido. De se juntar e dizer, isso aqui não serve, isso aqui não dá, isso aqui não cabe. E a gestão precisa abrir os ouvidos para esse educador. Isso é fundamental. Mas olha só, eu falei para vocês antes que o mindfulness anda de mão dada com o autoconhecimento e com o autocuidado. Como que é isso de autoconhecimento? Eu ser capaz de me dar um tempo para me observar, para ver como é que eu estou, para fazer escolhas. Eu testo, não dá certo, eu volto, eu avanço, eu aprendo uma ferramenta nova. Eu aceito que eu falhei, não fico ali me chicoteando, falhei, nossa, que horror, olha só o que eu fiz, não devia ter feito. Não, não, não. Eu aceito, eu acolho, eu sou humano, eu estou me desenvolvendo, eu não vim pronto, somos seres não prontos, reconheço, aceito, acolho, ajusto e avanço. Fundamental. A gente vê na internet essa imagenzinha sobre a química da felicidade. O praticar o mindfulness é você ser capaz de organizar as suas emoções e organizar a química do seu corpo. Mas o praticar o mindfulness é fazer tudo com atenção plena, buscando a experiência do bem-estar, que é o que me garante saúde mental. Estamos juntos nessa página, gente? E o que quer dizer isso? Eu me propus a fazer um exercício agora. Eu estou plena, eu estou presente, eu estou no meu corpo fazendo esse exercício. Eu me propus a dormir 7 a 9 horas diárias. Eu sei que isso aí vai gerar dopamina. Bom, então eu vou cuidar da qualidade desse sono com atenção. Eu vou ser capaz de comemorar as minhas conquistas. Gente, professor não pode olhar para a nota do aluno e dizer não foi mais que a sua obrigação, mas também não pode olhar para si dizendo não é mais que a sua obrigação. Tem que ser, puxa, hoje eu fiz um atendimento para um aluno, foi tão legal, foi incrível, eu me parabenizo por isso. Ter um diário em que você escreva lá as suas conquistas e celebre aquilo é fundamental, gente. É muito importante. Eu preciso, sim, aprender a meditar. É preciso técnicas para fazer isso. Eu posso me permitir abraçar alguém, eu posso me permitir ser generosa, eu posso agradecer pela vida todos os dias, sendo religiosa ou não, eu posso curtir a natureza, buscar um espacinho verde para eu estar ali, eu posso me dar um momento para lembrar de pessoas e situações especiais, recordar momentos especiais. Que gostoso quando a gente olha, por exemplo, o Instagram da gente, ou ali as fotos do celular, e a gente lembra de um dia, um momento especial. A gente é capaz de sentir um cheiro gostoso olhando uma foto, a gente é capaz de lembrar do ruído daquele espaço naquele momento. Né? Que bacana se eu sou capaz de ter atenção plena também quando eu estou praticando um hobby. Eu vou me propor a ler. Eu vou tirar todos os distratores possíveis para eu estar atenta à minha leitura, que é o meu hobby. Que bacana a gente encontrar um amigo, uma amiga especial para dar risada. Ali, ó, sem outra preocupação que não aquele encontro, estar presente naquele encontro. Gente, me deprime entrar num restaurante, e eu adoro ter experiências gastronômicas, não economizo nisso, acho muito gostoso. É uma das poucas vantagens, né, gente, da gente morar em São Paulo, é você se dar de presente uma experiência gastronômica,
mas eu me deprimo de entrar num bom restaurante e ver as pessoas ali conectadas ao celular. Desprezaram tudo que fizeram pelo ambiente, toda a decoração, desprezaram como o chefe montou o prato, desprezaram o cheirinho que está no ambiente, desprezaram a oportunidade de olhar o rosto das outras pessoas do entorno. Puxa, que pena! Puxa, que pena que a gente não consegue ter atenção plena para ter bem-estar em pequenas coisas do dia a dia. A gente vai lá, gasta um dinheirão, que não é uma pequena coisa, é um luxo, né? E a gente não conseguiu se entregar àquele momento. Que pena quando a gente faz isso. Né? A gente se permitir cantar, a gente se permitir dançar, a gente se permitir é fundamental. Mas para que a gente possa se permitir, a gente precisa aprender a estar presente. E aí eu vou pedir para você fazer comigo uma pequena prática. Vamos junto, gente? Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando, que eu esqueci aqui do chat. Tá aqui, ó. Acontece muito. Esse texto é muito bom, ótimas abordagens. Professora Irene, obrigada. Rosário, que gentil da sua parte. A Fernanda continua aqui me ajudando, fazendo as anotações. O Tiago dizendo que o mindfulness é um treinamento, prática, repetição, memória de longo prazo. Isso, gente, ajuda a memória de longo prazo, decisões inconscientes sobre percepções conscientes. Exatamente, Tiago. Muito bom. Deixa eu ver aqui que eu perdi parte do chat de vocês. Então, eu vou fazer, gente, com vocês agora, uma prática. Vocês vêm comigo? Deixa eu fazer essa prática aqui com vocês. Não sei porque que eu não estou conseguindo olhar o chat, mas eu já olho, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto aqui a olhar o chat de vocês e vejo aqui como é que vocês estão comentando aqui para mim, tá bom? Agora eu quero que você pare tudo. Se for possível, eu quero que você, inclusive, eu não sei se eu consigo fazer isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo fechar a minha câmera. Lê, se você conseguir fechar a minha câmera aí, melhor ainda. Então, eu consigo aqui, ó. Vou fechar a minha câmera. Eu quero que você se concentre. Eu quero que você feche também o seu vídeo, se você puder. E eu quero que você diminua, reduza ao máximo a luz do seu ambiente. E eu quero que você se permita, por alguns segundos, deixa o tempo comigo. Eu prometo para você que a gente não vai avançar muito. Não vai durar nem 2 minutos essa nossa pausa aqui, ó. É muito rápido, é realmente muito rápido que eu estou propondo para você. Mas eu peço que você se permita diminuir a luz do espaço em que você está, que você feche a sua câmera, você não se preocupe com ela agora, que você reduza, portanto, no momento que feche sua câmera, que você reduza a iluminação do seu espaço e que você respire pelo nariz. Sente o ar que entra, sente o ar que sai pelas suas narinas, sem nenhuma outra preocupação que não seja estar presente nesta experiência. Você está experimentando, pela primeira vez, provavelmente, uma respiração consciente. Eu sempre falo, né, gente? A gente vai respirar agora. Mas Irene, eu já estava respirando, claro, né? Porque você está vivo, né? Que bom. Mas não é sobre isso. É sobre, pela primeira vez, você se permitir estar presente nessa sua respiração. É pela primeira vez você se permitir sentir a temperatura do ar que entra, sentir a temperatura do ar que sai pelas suas narinas. E agora, bem profundamente, você vai inspirar em 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Segurar o ar dentro de você por 4 segundos. 3, 4. Expirar por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Pulmão vazio, você deixa mais 4 segundos. 3, 4. Segura o ar. Prende. Inspira. E você vai repetir isso. Inspire por 4 segundos. Segure o ar dentro de você por mais 4 segundos. Expire, coloque esse ar para fora, sentindo a temperatura desse ar, passando também pela sua narina, por 4 segundos. Segure, feche, trave. O pulmão está sem ar, trave por mais 4 segundos. E reinicie. Essa é uma técnica que a gente chama de respiração do quadrado. Continue fazendo. Repita isso. Permita-se isso. Respire. Agora volte à sua respiração normal e sinta os efeitos disso. A gente investiu 1 minuto nessa prática. Foi muito rápido.
Deu algum efeito? Você sentiu mais calma? Você sentiu mais tranquilidade? Não deu efeito nenhum? Dá para fazer isso no meio do dia? Dá para fazer isso numa sala de aula? Dá para fazer isso no meio da aula, quando a gente sentir que o nosso aluno está muito agitado, ou que a gente está muito agitado, que a gente está cansado? Sabe aquela última aula da sexta-feira? Você está exausto, exausta já? Dá para fazer uma pausa no meio da aula e pedir uma prática dessa? Você precisa se formar como instrutor de mindfulness para você fazer um negócio desse? Ou é tranquilo, gente? Vocês conseguiram fazer aí? Compartilha aqui comigo. Vocês conseguiram? Como que foi para vocês? Como que ficou o corpo depois disso? Como ficou o seu cerebrinho depois disso? Muito complicado? Sentiu algum efeito? Compartilha aí, quero ouvir vocês. Quero ler vocês aqui no chat, tá? Importante, né, gente? A gente se permitir esta pausa. Veja, essa imagem aqui que eu estou passando para vocês, me pede aqui no chat, me pede lá no WhatsApp ou no Instagram, não sei. Eu mando para vocês. Vocês usam isso aqui, gente. Não é muito fácil. Inspiro. Irene, posso fazer com a boca aberta? Posso fazer e expirar pela boca? Pode, pode, claro que pode. Veja o que te dá a melhor sensação, tá? Olha, estou aqui, a Fernanda dizendo, me senti mais tranquila. Eu faço com os estudantes de 8º ano e eles demoram meses para se envolverem. Você faz o que, amor? A respiração? Demora um mês para se envolver. Corpo mais relaxado, uma delícia, mais calma. Estou entendendo, Cíntia? Vê se eu estou errada. Eu estou entendendo que o que você está me dizendo é que você tenta fazer essa respiração com eles, mas eles não conseguem, os alunos de 8º ano não conseguem se envolver. Isso mesmo? É difícil, né? É difícil para a gente também se envolver, né? Então, a gente precisa preparar antes. A gente não pode chegar chegando. A gente precisa mostrar como eu fiz com vocês, igualzinho eu fiz com vocês. A gente precisa falar sobre a importância de organizar o espaço, sobre a importância de organizar a mente. A gente precisa falar que uma mente organizada aprende melhor, sem tanto esforço, sem tanta dificuldade. A gente precisa mostrar que a gente também pratica isso e como funciona para a gente, né? Então, insistir. A gente precisa insistir, né? Então, começa com pouco tempo. São 4 repetições. Aumenta para 8. Depois eles pedem, gente. A nossa experiência, eu conversei há poucos dias, a Geórgia Correia, que é a fundadora de uma escola que se chama Teia Multicultural, que tem como pilar a educação socioemocional, ela é uma escola ali de Perdizes. A gente falava sobre isso numa aula aberta que ela deu na nossa consultoria, né? Está lá no nosso YouTube. Gente, entre lá no YouTube, Comunidade Reinventando a Educação. Tiago é nosso parceiraço lá, está sempre lá nas aulas. Entrem lá. YouTube e Comunidade Reinventando a Educação. A Georgia compartilhou essa aula aberta com a gente, ofereceu gentilmente essa aula aberta com a gente, para falar um pouco sobre esse pilar de educação socioemocional na escola que ela fundou. E todos os alunos de todas as idades praticam isso, todos os professores praticam mindfulness, né? É uma prática recorrente, e ela comentava nessa aula que eles pedem. Às vezes eles estão se sentindo tão agitados, tão nervosos, tão incapazes de aprender naquele momento, que eles pedem, podemos fazer uma pausa aqui para fazer uma prática, um treinamento de mindfulness? Por isso que a gente chama de treinamento. Eu preciso treinar, eu preciso me permitir esse treinamento. Um outro treinamento que a gente faz é o body scan. O body scan, aí sentadinho, do jeito que vocês estão, se for confortável para vocês, pode fechar os olhos. Se for desconfortável, porque a gente precisa dizer isso também, gente. Às vezes, nem todo mundo se sente confortável em fechar os olhos. Adolescente, às vezes, não se sente confortável em fechar os olhos. O que eu fazia era colocar uma música de fundo que tenha aquelas imagenzinhas de moedinha caindo, ou de luzes e cores, alguma coisa na tela, eles ficam olhando ali e eu vou guiando, dando as instruções. Olha como é rapidinho. Vou fazer essa prática com vocês rapidinho também. A Cíntia está dizendo, eles sentem muita dificuldade, mas até o final do ano conseguem. Ah, olha, conseguem sim, Cíntia. E você vai ouvir relatos de uns que estão fazendo em casa, inclusive. A gente precisa insistir, mostrar embasamento científico, passar videozinhos para eles, explicando quais são as vantagens de se fazer isso, né? O que eu digo para os meus alunos é, gente, eu fui descobrir isso com 28 anos de idade, né? Eu tenho 43 agora, eu fui descobrir isso com 28 anos de idade. Imagina só uma pessoa que está fazendo isso desde a adolescência.
né? Olha que delícia, desde a infância começa a fazer isso. Quando chegar aos 28, que foi quando eu descobri isso, né? Olha quanto de caminho já vai ter percorrido além do que eu fiz. Olha que delícia. A técnica de body scan é muito gostosa. O aluno pode fazer sentado, você pode pedir que deite, mas você pode estar aí sentada, do jeito que você está, pode estar de olho aberto, pode fechar o olho, como for mais confortável para você. E a ideia é que você, respirando e concentrado na respiração, você perceba como estão os seus pés. Movimente um pouco os seus pés para a direita, para a esquerda. Sinta os seus pés no chão. Descruza a perna se estiver cruzado. Sinta as suas pernas no chão. Vá subindo, sinta a sua coxa, sinta toda a extensão da sua perna, cada partezinha das suas pernas. Sinta como estão. Estão cansadas, descansadas? Está calor? Está frio? Sinta a textura do chão. Perceba como você está e como está o seu corpo. Suba para a sua região pélvica. Como é que está? Está sentado? Está confortável? Está tranquilo? Tem alguma dor? Se tiver alguma dor, intencionalmente leve a sua respiração para esse espaço onde você sente dor. Mentalize esse espaço, localize esse espaço aí na sua mente. Lembra que está tudo na sua mente. E respire com a intenção de ir oxigenando, alimentando, destravando esse lugar. Suba a sua atenção para o seu abdômen, baixo ventre, cintura. Como está esse lugar? Como está o seu abdômen? Está subindo a sua região peitoral, seus ombros. Perceba que às vezes a gente fica muito contraído, a gente tem uma contratura. Permita-se dar umas voltinhas aqui assim, ó. Só volta aqui, rola para frente 4 vezes, rola para trás 4 vezes. Quando você está cansado, estressado, tenso, em que lugar do seu corpo isso aparece? Comece a perceber e mapear isso. Para isso é que serve esse momento do body scan. Perceba o seu pescoço, como é que está. Toca o seu pescoço, acaricia o seu pescoço. Perceba como é que está. Toca o outro lado. Perceba como é que está. Permita-se esse movimento. Quando a gente toca, gente, alguns artigos científicos têm mostrado isso. Quando a gente toca, por exemplo, essa região aqui do nosso rosto, aqui, ó, um pouco maxilo, quando a gente toca essa região aqui, ó, a gente está acionando o nosso nervo vago, que ajuda também a gente provar essa sensação de bem-estar, essa sensação de estar bem, de relaxar. Estimula aqui, ó, a partir daqui, o seu nervo vago. Você consegue estimular fisicamente uma parte lá do teu cérebro, olha que bacana. Esse nervo vago, ele está saindo lá do seu crânio e se conectando com todos os órgãos do seu corpo pela sua cervical. Olha que bom, né? A gente poder tocar nisso, a gente poder mudar um padrão de funcionamento aqui, ó, na nossa mão. Que oportunidade que a gente tem. Perceba como estão os músculos do seu rosto. Concentre-se outra vez nos seus pensamentos, como funciona o seu cérebro. Respire por 3 vezes e finalizamos também essa prática de body scan. Quando você finalizar, você pode abrir os seus olhos, se eles estavam fechados. E se os seus olhos já estavam abertos, você pode agora observar quais foram os efeitos dessa pequena prática de body scan. Gente, em sala de aula, vocês podem fazer isso com os alunos de vocês, um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, mas fazer com que eles tenham a percepção do próprio corpo. Olha que baita experiência você pode proporcionar a eles, percebam. É isso, né, gente? Talvez seja só sobre isso. Talvez o ser humano sempre busca, como último momento, ter sido livre alguma vez na vida. O mindfulness é sobre essa liberdade, é sobre a gente se conquistar como território.
A gente ficou preocupado em conquistar terras, né? De além África, terras de além mundo, né? A gente está até preocupado em conquistar terra no céu, né, gente? Tem gente que está preocupado com isso também. Mas a gente se conquistar como território e buscar a nossa liberdade como sujeito, a gente tem dificuldade disso ainda. E talvez o ser humano sempre busque como último momento ter sido livre em algum momento na sua vida. Então, eu gostaria que você se presenteasse com essa experiência e que você respondesse para você mesmo: como está a sua mente agora? Como está a sua mente agora? E como está a sua mente em geral? Gente, eu trouxe para vocês um artigo científico muito bacana, é um estudo referência nessa área, uma revista bem séria, e que diz o seguinte: desenvolvemos uma tecnologia de smartphone para mostrar os pensamentos, sentimentos e ações em andamento das pessoas. E descobrimos que as pessoas estão pensando sobre o que não está acontecendo, quase com a mesma frequência que estão pensando sobre o que está acontecendo. Descobrimos que fazer isso normalmente as torna infelizes. Esse aplicativo era assim: a qualquer momento do dia, o aplicativo toca e diz assim: você está fazendo o quê e pensando o quê? Gente, até no momento em que as pessoas fazem sexo, estão pensando em outra coisa. Como é que a pessoa faz sexo pensando no boleto para pagar a conta para mim? Né? Então, nem naquele momento que é tão teu, do teu parceiro, da tua parceira, você consegue estar focado naquilo sério mesmo. E aí começa a ter problema de disfunção erétil, ou de não chegar ao orgasmo, ou de sei lá o quê. Claro, mas você não está onde tem que estar. Mergulha aí nesse momento, com intensidade, com entrega, com permissividade, permita-se estar presente, permita-se um momento de bem-estar. Como a gente fala pouco sobre isso também, né? Como o sexo ainda é um tabu para a gente, né? Então, gente, por favor, a gente não pode ter essa mente errante, né? Então, a pessoa estava ali terminando um relatório, mas também estava respondendo o WhatsApp, pensando sobre o que ia fazer no jantar. O aplicativo foi mapeando isso, né? E foi percebendo que a mente errante torna a pessoa infeliz, porque ela tem a sensação de um tempo que não rende, ela tem a sensação de que precisava de um dia de 30 horas. Por que a gente termina o dia com essa sensação? Né? Porque ou a gente se superestimou, ou a gente superestimou as outras pessoas, sei lá o quê, mas a gente pôs muito mais coisa na nossa agenda do que a gente poderia. Mas, Irene, para crianças e para jovens, isso funciona? Olha, as pesquisas têm se mostrado muito úteis em intervenções comportamentais e médicas. Provavelmente, se a gente mergulhasse mais em mindfulness, a gente estaria medicando muito menos. Veja que eu não estou dizendo não é para medicar. Não diria isso em público, mas penso muitas vezes nisso, né? Mas eu vou ser suave aqui, dizendo que a gente provavelmente medicaria muito menos as nossas crianças se a gente estivesse praticando mais mindfulness, se a gente estivesse praticando mais exercício mental, fortalecendo esse nosso músculo da atenção, como a gente chama, né? Se a gente estivesse mais preocupado em promover autorregulação, né, em resposta ao estresse. Então, como é que em frente, ou seja, diante de uma situação de estresse, a gente consegue fazer a autorregulação? Não é assim, não está dado, não é instintivo, não é instantâneo, é treinamento. Então, por isso que a gente está dizendo que exige treinamento. Bacana se você puder fazer em você, professor, professora. Bacana se você puder compartilhar com seus alunos. E melhor ainda, se você trouxer toda a comunidade, incluindo os pais e os responsáveis, para que também experimentem práticas disso. Gente, vocês vão perceber que quando alguém está praticando mindfulness, até os conceitos de comunicação não violenta estão casados com isso. Eu também dou formação em comunicação não violenta, por quê? Porque está associado. Comunicação não violenta é uma prática de escutar, não é de falar. Quando a gente fala de comunicação, a gente está falando sempre, a gente pensa, a nossa imagem mental é sempre sobre o falar. Comunicação não violenta é sobre a qualidade da nossa escuta. Né? Isso é muito importante. Então, eu não estou falando de crenças, veja bem, eu estou falando de dado científico, que mostra que é importante a gente treinar
para sair do piloto automático. E isso, sair do piloto automático, exige treinamento disso que a gente está chamando de músculo da atenção. Não é um músculo de verdade, mas a gente vai treinar como se fosse um músculo. Tá? Então, a gente tem várias pesquisas mostrando o giro cingulado do cérebro, melhorando, aumentando de espessura, toda ali uma região do nosso hipocampo fortalecida, iluminadíssima. Olha que bacana a gente poder sair do automatismo do dia a dia e a gente treinar o foco, a atenção, o estar bem. Essas pesquisas científicas têm mostrado tudo isso aqui como benefícios de praticar mindfulness. Mas eu não quero que você foque só nisso. Eu quero que você prove em você mesmo. Eu quero que você tente com você mesmo. Aumenta a capacidade de foco e concentração. Incrementa a sensação de satisfação e felicidade. Incrementa a capacidade de aprender. Claro, fortalece a tua resiliência, melhora a estabilidade emocional, reduz o teu estresse, a sua depressão, melhora a criatividade, ajuda a relaxar, melhora a gentileza, a empatia, a bondade com as outras pessoas, aumenta o seu nível de energia. Veja bem, proporciona que o seu cérebro, depois da prática, faça melhores conexões. Né? E, portanto, tome melhores decisões, solucione mais os seus próprios problemas. Olha que bacana. Né? Melhora todo o seu sistema imunológico, porque você começa a fazer uma melhor seleção dos teus pensamentos. Intoxica menos, obviamente, o seu corpo. Mas eu quero que você se lembre de algumas coisas importantes. Cada ser humano é único e, portanto, tem um funcionamento único também. A gente funciona de maneira diferente. Eu preciso que você entenda que você não precisa de selo de excelência em tudo que você faz. Sai desse lugar. Tem coisas que você vai fazer meio capenga. O importante é a intenção. Eu tenho a intenção de fazer melhor. Eu tenho a intenção de desenvolver a minha atenção plena. Eu não comecei muito bem, eu vou treinar e eu vou ficar melhor nisso. Mas você não está fazendo isso para buscar a felicidade, porque a felicidade não é um lugarzinho no mapa, tá aqui, ó, vai lá e busca. Não, você precisa ser feliz no processo, você precisa se divertir, você precisa ser leve, você precisa curtir. Entenda isso. É essa leveza que a gente está buscando. E na pior das hipóteses, se tudo der muito errado, pelo menos você vai se conhecer um pouquinho mais. E o se conhecer um pouquinho mais vai permitir que você faça um mapeamento das suas fortalezas, dos seus pontos a melhorar, das suas emoções. E isso é fundamental para a sua saúde mental. E eu deixo vocês, como professora de literatura que eu também sou, eu deixo vocês com uma frase muito gostosa do Couto, que é: o que espanta não é a loucura que vivemos, mas a mediocridade dessa loucura. É não ter porquê. O que nos dói não é o futuro que não conhecemos, mas o presente que não reconhecemos. Então, o meu convite é para que a gente esteja presente, no aqui, no agora. É para que a gente consiga realmente se presentear com presença. Gente, eu estou olhando aqui o Tiago dizendo quantas vezes e por quanto tempo devemos praticar o mindfulness. Não devemos nada, né, Tiago? Ninguém tem que nada. Mas a gente pode, o protocolo sugere o seguinte: a gente praticar de 2 a 3 vezes por dia e aumentando esse tempo, tá? Mas as pesquisas têm mostrado que com 8 semanas, uma prática constante de 8 semanas, o cérebro muda a sua forma física, inclusive. A Kátia explica muito bem o conceito de neuroplasticidade. O cérebro tem a capacidade de modificar a sua forma e o seu padrão de funcionamento a partir das práticas, a partir do nosso comportamento. Eu me especializei em neurociência e comportamento porque eu acredito muito nisso. Eu pratico isso, eu experimento isso em mim. Eu consegui mudar vários comportamentos meus com muito esforço e muito treinamento, muita intenção de fazê-lo. Tá? A Kátia pôs aí no link. Obrigada, Neurociência e Educação. Estou agradecendo a Kátia por me trazer. Que delícia, gente. Obrigada a vocês. Obrigada, Irene. Acabei de gerar os conceitos e logo de uma cliente, logo após breve exercício que você guiou. Que bacana, perfeito. Olha, isso que foi breve. Veja, pratiquem em vocês. Praticando em vocês, vocês percebem
Que bacana, que gostoso que resultado que a gente tem. Obrigada, Katia, obrigada pela oportunidade. Gente, você bem rigorosa com o horário, respeitando também o tempo dos colegas. Agradeço a todos vocês pela oportunidade da partilha, por a gente poder se conhecer também por aqui. Compartilhem esse vídeo, olha que bacana se a gente conseguir chegar a mais pessoas e mais pessoas se atreverem, né, a fazer isso por si mesmas e a fazer isso pelos seus coletivos e a fazer isso pelos seus alunos. Mira, olhem quantas famílias, né, podem ser beneficiadas com isso. Muitas famílias podem ser beneficiadas com isso. Deixo a vocês aí todos os meus contatos, como prometido, está aí o WhatsApp, está aí Instagram pessoal, Instagram da nossa associação, o nosso site, está tudo aí para vocês. Printem aí a tela, compartilhem na rede social, quero conhecer, seguir vocês também nas redes sociais de vocês, compartilhem lá, para eu saber quem são vocês, para a gente começar a se vincular, para a gente também estar em contato, tá bom, gente? É isso. Às 11 horas eu volto com vocês, vou estar com meu companheiro, com o Laílson, e a gente vai falar sobre primeiros socorros físicos e emocionais, tá bom? Muitíssima gratidão, parabéns a vocês que estiveram aí comigo durante esse tempo todo, só foi crescendo o número, dá uma emoção, né? Uma coisa boa de ver quando o número vai crescendo, o número de gente que está aí. Obrigada pelas interações, pelo afeto, pelo carinho, e até a próxima, gente. Tchau, tchau.